Olá, Novo Quiz apresenta 20 perguntas que vão testar o quanto você sabe sobre o Brasil. Se você também é fã de conteúdos que promovem o conhecimento, clique em gostei e inscreva-se em nosso canal. Pergunta 1. Depois que foi proclamada a independência, Dom Pedro recebeu o título de Príncipe Regente, Governador da província, Rei, Imperador do Brasil. Resposta correta: Imperador do Brasil. Em 12 de outubro de 1822, no dia de seu aniversário, Dom Pedro foi aclamado como o primeiro imperador constitucional do Brasil, após a independência ter sido proclamada em 7 de setembro do mesmo ano. Seu governo ficou conhecido como Primeiro Reinado, e estendeu-se até 1831. Pergunta 2. O Dia da Bandeira é comemorado anualmente em 19 de abril, 8 de setembro, 19 de novembro, 15 de outubro. Resposta correta: 19 de novembro. O Dia da Bandeira, comemorado anualmente no dia 19 de novembro, é uma homenagem à bandeira brasileira, que foi criada logo após a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889. Pergunta 3. Como é conhecido o Museu Oscar Niemeyer, localizado em Curitiba? Museu do Arquiteto, Museu do Olho, Museu de Vidro, Museu do Futuro. Resposta correta: Museu do Olho. O formato inusitado fez com que o Museu Oscar Niemeyer ganhasse entre os moradores o apelido de Museu do Olho. Projetado pelo arquiteto e artista que dá nome ao museu, o espaço concentra-se nas artes visuais, arquitetura e design, e atrai centenas de visitantes do Brasil e do mundo. Pergunta 4. Qual estado brasileiro destaca-se por ser o maior produtor de soja? Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo, Paraná. Resposta correta: Mato Grosso. O estado do Mato Grosso é o maior produtor de soja do Brasil. Em 2022, os números da sua produção chegaram a mais de 39 milhões de toneladas, segundo o levantamento realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento. Pergunta 5. Qual foi o primeiro nome oficial do Brasil durante o regime republicano? República Federativa do Brasil, Estados Unidos do Brasil, Terra do Brasil, Ilha de Vera Cruz. Resposta correta: Estados Unidos do Brasil. Estados Unidos do Brasil, o nome pode até parecer um pouco estranho, mas era assim que nosso país era chamado até pouco tempo atrás. Essa nomenclatura foi usada oficialmente desde 1891, época em que entrou em vigor a primeira Constituição Republicana do país, até 1967, durante o regime militar. Pergunta 6. Quem foi o principal expoente do realismo no Brasil? Machado de Assis, José de Alencar, Gonçalves Dias, Castro Alves. Resposta correta: Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis foi um dos maiores escritores brasileiros, responsável por implantar no Brasil o realismo na literatura, por meio da observação da sociedade carioca da época em que baseava suas obras. Tal estilo teve como marco inicial no país a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, um dos mais célebres romances machadianos. Pergunta 7. A expressão Quinto dos Infernos foi criada relacionada a mandamentos da Igreja, cobrança de impostos, revoltas armadas, levantes populares. Resposta correta: cobrança de impostos. Desde que Pedro Álvares Cabral chegou aqui, em 1500, o Brasil sempre foi um país onde se paga muito imposto.
E durante o Brasil colônia, existia o quinto, que era um imposto cobrado pelo governo. Recebeu esse nome porque correspondia a 20%, ou a um quinto do metal extraído que era registrado pelas casas de fundição. Era um tributo altíssimo, e os brasileiros o odiavam tanto, que acabaram o apelidando de o quinto dos infernos. Pergunta 8. Na lista dos maiores países do mundo em extensão territorial, qual a posição ocupada pelo Brasil? Sexto, quarto, quinto, sétimo. Resposta correta, quinto. Com uma área territorial de 8.510.000 km², o Brasil é o quinto maior país do mundo. Em virtude de sua grandeza territorial, nosso país apresenta grande diversidade, tanto em população, quanto em belezas naturais, como florestas tropicais, Pantanal, Cerrado e costa litorânea. Pergunta 9. Onde localiza-se o Parque Estadual do Jalapão? Amazônia, Rondônia, Tocantins, Espírito Santo. Resposta correta, Tocantins. O Parque Estadual do Jalapão é uma unidade de conservação brasileira de proteção integral à natureza, localizada na região leste do estado do Tocantins. Originalmente esta área possui mais de 43.000 km², compreendendo 10 municípios, inseridos no domínio do bioma Cerrado. Pergunta 10. Em 1534, a coroa portuguesa dividiu o território da colônia em 15 partes, que ficaram conhecidas como Sesmarias, Capitanias Hereditárias, Tratado de Tordesilhas, Governos Gerais. Resposta correta, Capitanias Hereditárias. As capitanias hereditárias foram um sistema administrativo implementado pela coroa portuguesa no Brasil, em 1534. Basicamente eram formadas por faixas de terra, que partiam do litoral para o interior, comandadas por donatários, e cuja posse era passada de forma hereditária. De início, foram 15 beneficiários, membros da baixa nobreza portuguesa, agraciados com capitanias no território da colônia. Pergunta 11. No Brasil, quando se deseja acionar o Corpo de Bombeiros, deve-se telefonar para o número 191, 180, 193, 192. Resposta correta, 193. 193 é o telefone para o qual você aciona um serviço de Corpo de Bombeiros para emergências. A ligação é gratuita e vale para todo o território nacional brasileiro. Pergunta 12. Quem fundou a cidade do Rio de Janeiro? Martim Afonso de Souza, Tomé de Souza, Duarte Coelho, Estácio de Sá. Resposta correta, Estácio de Sá. Em 1º de março de 1565, o capitão português, Estácio de Sá, primo do governador-geral, Mendes Sá, fundou a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, em uma península na entrada da Baía de Guanabara. O nome Sebastião era uma homenagem ao então rei de Portugal, Dom Sebastião I. A segunda parte do nome referia-se ao local, uma imensa baía que foi confundida com a foz de um grande rio. Pergunta 13. Com base nos dados do Censo Demográfico de 2022 do IBGE, qual o estado menos populoso do Brasil? Roraima, Goiás, Piauí, Alagoas. Resposta correta, Roraima. Localizado no extremo norte do Brasil, Roraima é o estado menos populoso e menos povoado do país. Com pouco mais de 630 mil habitantes, é também o que apresenta a menor densidade demográfica na federação, com aproximadamente 3 habitantes por quilômetro quadrado. Pergunta 14. A abertura dos portos
foi uma medida de Portugal que abriu os portos do Brasil ao comércio internacional. Em que ano ela ocorreu? 1888, 1908, 1808, 1828. Resposta correta, 1808. A abertura dos portos se deu por meio de um decreto real de Dom João, príncipe regente de Portugal, no dia 28 de janeiro de 1808. Essa medida colocou fim no Pacto Colonial e abriu os portos do Brasil a todas as nações que fossem amigas de Portugal. Pergunta 15. Como é conhecida a praga que dizimou plantações de cacau na Bahia, no final da década de 80? Mosca branca. Vassoura de bruxa. Percevejo marrom. Ferrugem asiática. Resposta correta, vassoura de bruxa. A doença conhecida como vassoura de bruxa foi o motivo da maior crise já ocorrida na cacauicultura brasileira. Causada por um fungo, essa enfermidade provoca deformação, apodrecimento e morte nas partes afetadas dos cacaueiros, que adquirem a aparência de vassouras velhas, daí a origem do seu nome. Ela propagou-se pelo sul da Bahia, e fez com que a produção anual de cacau no Brasil caísse de 400 mil toneladas na década de 1980, para apenas 100 mil toneladas nos anos 2000. Pergunta 16. Por qual título de nobreza ficou conhecido o brasileiro, Irineu Evangelista de Souza? Marquês de Pombal. Duque de Caxias. Barão de Mauá. Visconde de Itaboraí. Resposta correta, Barão de Mauá. O gaúcho Irineu Evangelista de Souza foi um notável industrial e político brasileiro que viveu de 1813 a 1889. Conhecido por seu título de Barão de Mauá, foi pioneiro da industrialização no Brasil e responsável pela construção de grandes empreendimentos, dentre eles, a criação da primeira linha férrea da América do Sul, no estado do Rio de Janeiro. Pergunta 17. Qual é a flor símbolo do Brasil? Ipê amarelo. Vitória régia. Flor de maio. Bromélia. Resposta correta, ipê amarelo. Em 1961, o então presidente Jânio Quadros declarou o pau-brasil a árvore nacional, e o ipê amarelo a flor nacional. A imagem do ipê é bastante representativa, pois quando floresce suas flores caem no chão, formando uma massa amarela que se destaca no verde das matas, como a bandeira brasileira. Além disso, a árvore está sempre florida no 7 de setembro, data da independência do Brasil. Pergunta 18. Qual foi a última revolta provincial ocorrida no Brasil, durante o período imperial? Revolução Praieira. Revolta dos Malês. Greves operárias. Coluna Prestes. Resposta correta, Revolução Praieira. A Revolução Praieira estendeu-se de 1848 a 1850, na província de Pernambuco, sendo a última revolta provincial ocorrida no Brasil, durante o período imperial. Esse acontecimento foi motivado pelas disputas políticas, travadas entre praieiros e conservadores, durante a década de 1840. Pergunta 19. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, dá que ouçamos tua voz. É o refrão de qual hino? Hino da Independência. Hino da Proclamação da República. Hino à Bandeira. Hino Nacional. Resposta correta, Hino da Proclamação da República. Composta em 1890, pelo jornalista e escritor Medeiros de Albuquerque, e pelo compositor e maestro Leopoldo Miguez, a obra é o retrato do desejo por liberdade de uma população, que então aspirava por uma forma de governo que garantisse mais democracia,
e menos autoritarismo, em um período em que o Brasil clamava por um sistema de governo capaz de fazer o país progredir e avançar nas questões políticas, econômicas e sociais. Pergunta 20. Qual é o ponto extremo leste de todo o território brasileiro? Atol das Rocas. Fernando de Noronha. Ponta dos Seixas. Trindade e Martim Vaz. Resposta correta: Ponta dos Seixas. Na parte leste da capital da Paraíba, existe uma ponta de areia que adentra ao mar. Este local é conhecido como Ponta dos Seixas, e está a pouco mais de 10 quilômetros do centro de João Pessoa. Atualmente, trata-se do ponto extremo leste da porção continental do Brasil. Pergunta bônus. Qual é a capital do Sergipe? Teresina. Natal. Aracaju. São Luís. Se você souber a resposta, deixa nos comentários. Nosso quiz com 20 perguntas sobre a geografia, história e cultura do Brasil chegou ao fim. Para mais vídeos que promovem os conhecimentos gerais, clique em gostei e inscreva-se em nosso canal. Agradeço a todos pela participação. Um abraço e até o próximo novo quiz.